A nave exploratória Orion atravessava o vazio interestelar quando o Capitão Hayes percebeu que algo estava errado. Não uma alarme, não um aviso nos painéis, mas uma sensação súbita de que o espaço ao redor havia se tornado atento. Como se o cosmos tivesse aberto um olho invisível, apenas para observá-los em silêncio. A estrela anã surgiu nos sensores como um erro estatístico. Um corpo celeste sem assinatura térmica coerente, ausente de qualquer catálogo humano, brilhando com uma luz morta que não iluminava, apenas absorvia, como se devorasse a própria escuridão ao redor. Quando a Orion se aproximou, os instrumentos começaram a falhar em cascata. Não de forma violenta, mas suave, quase respeitosa, como se estivessem sendo desligados por algo que compreendia cada circuito melhor do que seus criadores. O silêncio tomou a nave de maneira antinatural, não o silêncio comum do espaço, mas um vazio opressor que parecia infiltrar-se na mente da tripulação, apagando pensamentos antes mesmo que pudessem se formar, deixando apenas uma sensação de insignificância absoluta. Hayes tentou ordenar uma verificação de sistemas, mas sua própria voz lhe soou distante, distorcida, como se tivesse atravessado eras antes de alcançar seus ouvidos. E ele percebeu com horror que seus pensamentos estavam começando a ecoar sem controle. As primeiras visões surgiram sem aviso, vastidões cósmicas impossíveis, oceanos de estrelas mortas e estruturas colossais flutuando entre galáxias, entidades antigas, maiores que sistemas solares, observando a humanidade como se observa uma colônia de insetos fadada ao esquecimento. Alguns tripulantes começaram a chorar em silêncio, outros sorriram de forma vazia, encarando paredes que agora pareciam pulsar lentamente, como se a nave estivesse viva, ou sendo lentamente digerida por algo que existia além da matéria. A estrela anã não emitia radiação detectável, mas sua presença distorcia o tempo, fazendo segundos se estenderem em eternidades. E Hayes sentiu a certeza esmagadora de que aquela coisa não havia sido descoberta. Ela havia permitido ser encontrada. Vozes começaram a surgir no éter da nave, não pelos comunicadores, mas diretamente dentro das mentes. Sussurros fragmentados em línguas mortas, relatos de civilizações extintas que haviam cometido o mesmo erro primordial de olhar longe demais. O capitão ordenou retirada imediata, acionando manualmente os propulsores, e por um breve momento acreditou que haviam escapado, até perceber que o silêncio os acompanhava, colado a Orion, como uma sombra impossível de ser sacudida. O espaço ao redor da nave parecia diferente na viagem de retorno, mais escuro, mas e profundo, como se cada estrela observasse a Orion com conhecimento antigo, cúmplice daquele horror que agora os marcava. A tripulação começou a desaparecer, não de forma física, mas existential, seus nomes sendo esquecidos antes mesmo de seus corpos sumirem, como se nunca tivessem existido, apagados da memória coletiva da nave. Hayes encontrou registros de bordo se alterando sozinhos, palavras sendo reescritas por mãos invisíveis, descrevendo futuros impossíveis e destinos selados muito antes do nascimento da humanidade, em seus próprios sonhos, quando o cansaço o venceu. O capitão viu a Terra reduzida a poeira, orbitando aquela estrela anã, enquanto entidades observavam com paciência infinita, aguardando o momento certo para atravessar. A Orion emergiu no espaço próximo à Terra, sem aviso. Sistemas reiniciando sozinhos, como se nada tivesse acontecido. Mas os sensores indicavam a ausência total de sinais vitais, além do próprio casco da nave. Equipes de resgate encontraram corredores vazios, cabines intactas, refeições ainda quentes, e um frio inexplicável que não vinha do espaço, mas de algo que havia passado por ali e deixado sua marca. No centro de comando, apenas um terminal permanecia ativo, exibindo um único arquivo de áudio gravado automaticamente, sem assinatura biométrica, como se a própria nave tivesse decidido falar. A voz registrada não era totalmente humana. Carregava ecos sobrepostos, múltiplos tons falando em uníssono, descrevendo um universo que não foi feito para ser explorado apenas tumido. O log terminava com um aviso que não parecia direcionado a cientistas ou militares, mas à própria espécie humana, uma constatação fria e definitiva sobre seu lugar na hierarquia cósmica. O que existe além das estrelas não é vazio, nem silêncio, mas um horror consciente, paciente, eterno, observando cada avanço humano como um passo a mais rumo ao abismo que sempre esteve à espera.